E ao vivo agora a gente conversa com a advogada Fabiana Barroso, que está em São Paulo e fala com a gente através do Skype. Doutor, o prefeito disse na live que recebeu determinação do Ministério Público para não reabrir, mesmo que de forma gradual. A promotoria tem esse poder? Boa tarde para a senhora. Boa tarde pessoal da região. Eu até me prontifico se o doutor Dimas aí, que é o prefeito de Pirassununga, para prestar até esclarecimentos quanto a isso. O Ministério Público, ele está usurpando a função do executivo, que é a função lá do prefeito, né? É um absurdo o que a gente está vendo acontecer. Eu estou falando aqui do aspecto jurídico, né? Se o Ministério Público realmente ele quer, né, fazer algo a respeito quanto a isso, quanto ao decreto, ele tem que fazer isso via judicial. Então, ele tem que entrar com uma ação via Procuradoria-Geral de inconstitucionalidade do decreto do prefeito. A segunda forma, ele entrar com uma ação popular também ali pelo Tribunal de Justiça daqui do estado de São Paulo. Uma situação muito semelhante aconteceu na cidade de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Quando chegou lá no Rio Grande do Sul, no tribunal, eles decidiram que era competência realmente do município fazer da forma que ele achasse melhor para a sua população e editasse o decreto regionalmente. O que é importante aqui, que o Ministério Público ele tem a função de fiscalizar, né, a lei e ajudar a sociedade. Diante dessa pandemia, eu acredito que os membros do Ministério Público eles têm uma função muito melhor para a sociedade se eles forem averiguar como que estão as situações nos hospitais, como que está a situação no sistema carcerário, como que está a situação dos cidadãos de rua, né? Então existe muito trabalho para o Ministério Público fazer e o prefeito da cidade ele não é obrigado, inclusive ele pode processar o Ministério Público, inclusive o membro do Ministério Público que fez essa recomendação por abuso de autoridade. Então eu me coloco até à disposição para dar esse esclarecimento de forma ainda assim, pro bono mesmo para o município, porque eu vejo um grande perigo aí, né? Existem vidas e o desemprego, a miséria, ele também superlota o próprio SUS, o próprio Sistema Público de Saúde, porque decorre uma série de doenças que são tão ruins, né? Aqui eu não sou médica para dizer, mas quanto ao vírus que estão dizendo. Então, é preciso sim fazer um retomo das atividades graduais e o que me espanta demais é que nenhum prefeito, nenhum governador, ninguém ainda no Brasil inteiro fez a recomendação que está lá no decreto federal, né, e que o STF ele validou. Então, para ter um fechamento total, uma quarentena total, como estão pregando, é preciso ter um parecer técnico laudado nas respectivas secretarias de saúde dos estados e, por sua vez, essa Secretaria de Saúde, ela tem que colocar esse laudo na Anvisa, né? Isso é uma determinação que está na lei e que foi validada pelo STF. Então, o que eu vejo aí é um grande desfavor de entes aí que atuam como promotores no Ministério Público, que poderiam estar ajudando o cidadão e amenizando essa situação sem querer usurpar a função do prefeito, porque quem tem essa função é o prefeito, é o executivo. Doutora, então parece que nós temos um precedente igual ao de Pirassununga, no estado do Rio Grande do Sul? Perfeito. O prefeito Dimas aí, que é de Pirassununga, ele pode até entrar em contato com o prefeito da cidade de Farroupilha, que é no Rio Grande do Sul, e ver realmente como foi essa situação, tá? Então, o decreto dele está mantido, ele passou por essa mesma situação, só que lá ainda eles ajuizaram uma ação de inconstitucionalidade, e o tribunal, quando ele foi averiguar, ele realmente disse o que eu estou dizendo, né, que compete ao executivo, ou seja, ao prefeito, legislar, né, um decreto a respeito disso. E ainda isso está realmente validado pelo próprio STF. O que está havendo aí é uma grande confusão de interpretação de atitudes, né, eu vi aí até citando a própria OMS, isso foi uma decisão única de um ministro que falou, que foi Alexandre de Moraes, mas nós, o Brasil, nós somos apenas signatários da OMS, nós temos, acima de tudo, as nossas leis, as nossas constituições, e realmente o que é preciso é fazer um laudo técnico e colocar na Anvisa, não tem nada a ver com a OMS. Doutora, existe um jogo político por trás dessas decisões e quem sofre, no caso, é a população, no seu entendimento? Com
com toda certeza a população aqui está sendo judiada mais uma vez, por um joguete político. Eu entendo dessa forma sim, eu entendo que também existe uma procura de verba pública, né, por estados e municípios que estão falindo, não estou falando de nenhum especificamente, mas já é sabido até de gestões anteriores que isso ocorreu. Então, uma forma deles se socorrerem é pressionar para que se mantenha, então, a quarentena, para que eles possam recorrer àquele benefício que está sendo votado na Câmara Federal, que é o benefício lá daquele mansueto adocicado que o Maia resolveu chamar de plano de guerra, sendo que nós estamos em estado de paz. Até o nome é estranho, mas, na verdade, são verbas públicas que virá, então, para os governos e para os municípios. Só que o cidadão comum, como eu, como você, como as pessoas que estão me assistindo, não tem condição de fiscalizar se esse dinheiro vai ser de fato aplicado na ponta, o que eu vejo isso com grande preocupação, já que as licitações foram suspensas. Então, acredito que é um jogo político, um jogo que está envolvendo aí também poder por dinheiro e, infelizmente, a população está sofrendo, porque nós sabemos que existem consequências gravíssimas aí em relação a esse vírus, mas também sabemos que o desemprego, a miséria, né, que é pertinente sim, infelizmente também a população de uma forma geral brasileira, ela também mata e aumentou, né, os casos, por exemplo, de violência doméstica, de problemas inerentes, correlatos a esse sistema de enclausuramento descabido e sem olhar o caso a caso específico de cada região. Realmente, e o prefeito tem que ter essa preocupação, porque ele pode ser também responsabilizado pela população. Então, a minha recomendação é que ele repasse isso, que ele enfrente essa situação e que ele processe o Ministério Público e que ele determine, né, que seja reaberto, conforme ele tinha dito, que parece que era até de uma forma bem coerente, de uma forma amenizadora ainda para essa situação. É o que eu diria a ele, assim como fez o prefeito de Farroupilha, que no caso dele foi uma ação, né, porque essa recomendação não serve, na verdade, muito para alguma coisa, né? Ele, então, está agindo ali até em respeito, mas eu diria para ele perseverar, porque, pelo que eu entendi, é a solicitação do povo pelo qual ele foi eleito. Doutora, se a situação em muitos municípios está controlada, os prefeitos não deveriam ter coragem para tomar essa decisão? Com certeza, tem que ter essa coragem, porque eles vão ser respaldados, como eu estou aqui falando, pela própria legislação, né? Nós temos legislações que podem assegurar ao prefeito, a própria decisão do STF lá, que foi muito mal compreendida, é competência concorrente, mas ele não esvaziou a competência da União. Então, a União está lá com um decreto, que é o decreto 13.979. Esse decreto, ele está dizendo as modalidades de quarentena e está falando que a quarentena, se ela quiser ser feita dessa forma, de lugares ou regiões serem fechadas totalmente, tem que ser embasada com parecer técnico. Então, o prefeito ele tem que enfrentar, porque é quase impossível embasar algo assim com um parecer técnico lá na Anvisa. Mas se ele não fizer e fechar, vai ser ilegal, conforme o próprio STF decidiu. Então, é isso que é importante as pessoas todas saberem e pressionarem, né, os seus prefeitos, os seus governadores, porque nós queremos, como indivíduos, na verdade, um direito simples, né, que é o direito ao trabalho, o direito da dignidade, porque está colocando em xeque aqui a dignidade humana. Os brasileiros sem trabalho, a gente perde a dignidade humana. Nós não estamos pedindo nada demais, né? Estamos pedindo, me coloco aqui na posição de cidadã também, nós estamos pedindo para que exista uma coerência de que certas atividades, que seja ao ar livre, com certas recomendações, sim, né? Com toda a cautela, que não faça aglomerações desnecessárias, todas essas coisas, como eu mesma li no decreto do Dr. Dimas, pela qual eu realmente concordo. Eu achei que ele foi realmente bem coerente e acho descabida essa recomendação e recebi com espanto, quando eu estava ouvindo aqui o jornal, ao saber que então foi uma outra emissora, possivelmente, que foi lá e pressionou e conseguiu então que um membro do Ministério Público fosse lá e fizesse essa notificação, o que causa grande espanto. E aí, se o prefeito tiver realmente coragem, faça um processo, prefeito, e processe esse ente aí especificamente por abuso de autoridade. A lei está em vigência. Pois é, como você mesmo disse, é necessário ter
coerência nesse tempo, né? A doutora Fabiana Barroso, muito obrigado pela sua gentileza, por falar conosco aqui ao vivo. Você está em São Paulo e colaborou muito com a gente. Muito obrigado. Obrigada.